Vamos orar? Pai, aguça os órgãos do nosso sentido, a audição, nossas percepções, o gosto pela vida, todas as dimensões da existência. Ajuda para que nós possamos sempre ser sensíveis à voz que vem do Senhor, a ouvir, ó Deus, com sensibilidade ao Senhor e ao mesmo tempo ouvir aquilo que o Senhor escuta, o gemido, o clamor do pobre, o clamor do aflito, que o Senhor sensibilize a nossa mente, o nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude nesse caminho de ouvir bem, de discernir bem, de escutar bem e de perceber bem as comunicações das mais variadas formas que o Senhor tem para todos nós. Nós te oramos e te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Me passaram um tema que não é tão simples assim, que eu preciso melhorar os meus ouvidos para ouvir melhor. Eu preciso aguçar os olhos para ver bem as coisas que estão no cenário, sentir mais sobre a dor e sobre a aflição das pessoas. Eu lembro, eu estava num culto aqui em Fortaleza e uma criança começou a chorar lá no final. E algumas pessoas incomodadas com o choro da criança. E eu percebi que a mãe, sentindo aquela incomodação das pessoas, quis sair com a criança, né? E aí quando a senhora foi saindo, eu disse: minha senhora, por favor, não saia não, fique aí, né? Porque enquanto a criança chorava, estava me vindo aquele texto bíblico: e Deus ouviu o choro da criança, né? E eu estava ouvindo o choro da criança e querendo ter essa sensibilidade. O que é que Deus ouviu no choro da criança, do Ismael, né? Do filho da Agar, quando a criança estava no deserto e a mãe fica distante? Me parece que a mãe percebe o filhinho no estado de inanição, e aí fica longe para não ver o último choro, não ver o último suspiro da criança. E aí o texto diz assim: Deus ouviu o choro da criança, né? A elaboração que me veio naquela ocasião foi: quem não consegue e não tem paciência de ouvir um choro de uma criança, não vai escutar choro de ninguém. Não vai escutar lamento e choro de ser humano nenhum. Desculpa aí. Deixa eu estar deitada porque ela está sem base. E aí vai girar. Bem, então tem esse texto: Deus ouviu o choro da criança. Você vai ouvir: eu escuto o choro do meu povo, o lamento do meu povo, lá em Êxodo, como seus exatores os estão oprimindo. E Deus ouve o lamento, o choro do povo. Jesus, que teve sensibilidade profunda para ouvir o choro de uma mãe que o filho tinha morrido, e aí vem já no momento do funeral, e Jesus tem essa sensibilidade. Jesus mesmo chorou, né, diante do lamento da Marta, da Maria, dos amigos do Lázaro, quando Lázaro já estava sepultado. Então essa sensibilidade, esse choro que é o choro de Deus, esse lamento que é o lamento do Jesus de Nazaré: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha agasalha os seus pintaninhos. Esse tipo de lamento, esse tipo de choro, né? Jesus escuta vozes, Jesus escuta e Jesus percebe cenários e vai direcionando a sua vocação, o seu mandato de fazer a vontade de Deus, né? Vai a partir dele. Esse é meu propósito, assim, mas eu queria conversar com vocês um pouco à luz do texto de Lucas. Parte do texto de Lucas. Lucas é um indivíduo que, influenciado pela cultura grega, possivelmente filho de mãe judia, pai grego, e aí tem todo um jeito grego de falar as coisas, de dizer as coisas, gosta muito de poesia. Por favor, não precisa exagerar o que eu vou dizer, deixa eu com o meu exagero. Mas quando o texto fala assim: o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico de Isabel, eu presumo que é o cântico de Lucas, ou seja, é o poeta que está escrevendo, e quando escreve, resolve escrever de forma poética, resolve escrever poesia. Então Lucas tem uma sensibilidade nesse aspecto para percepção poética.
E se o Francis Schaeffer está correto no seu livro Deus que Intervém, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que quem trabalha com as artes, com a poesia, percebe os cenários do mundo antes dos filósofos e depois só os teólogos. Então, quem mexe com a poesia, quem mexe com a arte, quem mexe com essa dimensão, tem certas percepções que nós precisamos acordar para vê-las melhor. E aí, quando a gente lê o texto do Lucas, ele é muito interessante nesse aspecto. As pessoas que aparecem no começo do texto são pessoas muito simples. O Lucas está escrevendo da mesma forma como os outros escreveram, aliás, com o mesmo produto, com o mesmo conteúdo, com a mesma finalidade que os outros escreveram, mas o Lucas tem detalhe que me faz pensar. O Lucas tem uma sensibilidade extraordinária para perceber o que outros não perceberam. Por exemplo, é o médico Lucas que consegue apresentar para a gente o diálogo da Isabel e da Maria. E da Isabel feliz da vida, encantada com a presença da adolescente Maria, que estava grávida, e a Isabel disse que a criança estremeceu no seu ventre. Eu não tive o privilégio de algumas mães aqui de ficarem grávidas, né? Deve ser um negócio assim extraordinário, e eu não sei como é que é esse negócio, se é o menino que sente e fala para a mãe, se é a mãe que sente e transmite para o menino. O fato é que há uma interação entre a Isabel e a criança está no ventre, a Maria se aproxima e possivelmente a emoção da Isabel emociona também o menino no ventre. Quem percebe isso? O médico. Um camarada que tem essa sensibilidade de escutar o que ninguém estava escutando, de perceber uma mensagem que ninguém estava percebendo. E aí ele descreve, nem Mateus, nem Marcos, o João com toda a sua ternura, o João com toda a sua candura, não viu essa dimensão da vida. E aí o Lucas percebe, né? Percebe uma criança no ventre, ele percebe o processo de gestação de uma menina pobre, de uma menina simples, possivelmente numa tensão tremenda, difícil de explicar aquele processo de gravidez, e aproxima-se da prima que tem mais idade para conversar com a prima, que já está grávida, possivelmente aí com certeza, com mais de 6 meses. E o Lucas tem essa percepção. O Lucas apresenta Jesus indo ao templo para ser consagrado, né? Era um hábito cultural religioso de apresentar a criança no seu 8º dia. E quando a gente lê o texto, o Simeão, tudo indica, é um pastor que já está bem mais velhinho do que eu, né? Já tem uma barba bem mais surrada, né? Não sei se eu estou preparando o meu caminho fazendo essa reflexão, mas assim, tudo indica que o Simeão é aquele tipo de pastor que ninguém quer assistir o culto quando ele vai pregar. Porque o espaço estava vazio, não tinha muita gente. Maria e José vão nesse horário, aonde o turno do cara que está pregando é um pastor que deve ter informações repetitivas, porque o coitado não sai muito mais de casa, então não tem mais história nova. E não somente isso, faz parte da formação do ser humano, ele só tem a memória antiga. Então eu fico imaginando que o Simeão era aquele camarada que estava no templo, aí chega Maria e José e uma criança, casalzinho muito simples. O texto de Levítico diz que na apresentação da criança no 8º dia, cada casal deveria levar um cordeiro, mas se não possuísse um cordeiro, levasse um casalzinho de pombos. E Maria e José estão levando um casalzinho de pombos, possivelmente não podiam comprar um cordeiro, né? Estão ali no templo. E quem está também no templo? Uma senhora de 84 anos, a profetisa Ana, de 84 anos. Então, tudo indica que não é um momento assim de muita gente, de muita festa, e o Messias está presente, né? Um outro grupo que o Lucas apresenta, é somente ele também que apresenta, são pequenos pecuaristas, que tudo indica pelo tipo de trabalho, eles não conseguem ir no sábado ao templo, eles possivelmente não conseguem cumprir essa história do sábado, ou no domingo, como fazem os protestantes e os católicos. Eles trabalham dia a dia, noite a noite, trabalham de forma ininterrupta, e aí estão lá aqueles pequenos pecuaristas que conseguem ouvir e perceber uma comunicação sobrenatural. A miríade de anjos que aparece e dizem: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens e às mulheres a quem Deus resolveu oferecer o seu favor. Glória a Deus nas maiores alturas. E aí eles escutam, né? Eles estão aptos a ouvir. Nesse espaço que ninguém escuta, eles estão escutando. Seus ouvidos estão atentos. Os órgãos do sentido estão ávidos
para acolher a voz de Deus, mas eu creio não somente acolher a voz de Deus, eu acho que uma outra dimensão da vida é acolher a voz e o grito, o gemido daquele que Deus também acolhe. Ter o mesmo sentimento que é o sentimento de Deus. Chorar por aquilo, claro que é uma linguagem antropomórfica, chorar por aquilo que faz Deus também chorar. Ou seja, que o nosso choro seja em torno das coisas que Deus também derramaria suas lágrimas, né? O Bob Pierce, que é o camarada da mesma geração do Billy Graham, foi quem começou o movimento, a instituição chamada Visão Mundial. Ele dizia mais ou menos isso, ele dizia: eu quero que o meu sentimento esteja em torno daquilo que é o sentimento de Deus. Eu só quero derramar lágrimas em torno daquilo que Deus também derramaria suas lágrimas. Então, de um lado é escutar Deus, do outro lado é escutar o choro, o gemido e o grito que Deus escutaria. Deus ouviu o choro da criança. E Deus diz a Moisés: eu vejo o clamor do meu povo, eu vejo o choro. É a linguagem, né? Esse diálogo de Deus com que o narrador coloca, Deus e Caim, né? Eu vejo o clamor do teu irmão, o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, de um lado é ouvir bem a Deus, e do outro lado é ouvir aquele grito e aquele choro, o gemido que seria o choro e o gemido que Deus também escutaria. Se eu puder hoje, nesse nosso momento de reflexão, aguçar seu coração, sua mente para nessa direção, eu vou me dar por satisfeito, né? Como que a gente aguça o ouvido e o coração? De um lado, eu creio que é mais simples essa história da voz de Deus, né? Porque não é difícil Deus falar, né? Deus fala. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, a outro dia não há linguagem nem palavras, contudo ouve-se a sua voz. Ou seja, a natureza é uma comunicação, é um sermão extraordinário da graça e da bondade de Deus. Você pode passar por um sofrimento e, dependendo da elaboração que você faz com o sofrimento, pode se angustiar, se amargurar, se tornar uma pessoa agressiva, cheia de azedume, ou pode fazer como fez o rei Davi: foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Ou seja, você pode transformar a aflição numa comunicação extraordinária de Deus para a sua vida. Então, tem muitas formas como Deus fala com a gente. Eu estava uma vez dando um curso de interpretação bíblica lá em Viçosa, Minas Gerais, e na ocasião um rapazinho me perguntou: o senhor acredita que uma jumenta falou lá no Antigo Testamento? Eu digo: cara, se falou em hebraico, grego, eu não sei não. Você está me perguntando por causa do milagre do animal falar? Aí ele disse: eu digo, se é por causa do milagre, para mim jumenta falar, Deus fazer uma jumenta falar, é a coisa mais simples do mundo. O difícil é o profeta escutar. O milagre não é a jumenta falar. O milagre é o camarada gerar um diálogo, e aí eu penso que o profeta é quem está tendo a sensibilidade. Por favor, você não precisa achar que eu tenho uma pequena fé por achar que a jumenta não está falando, se falou em grego, hebraico, aramaico, qual foi o dialeto, o idioma que aquele animal utilizou. Eu presumo que quem está olhando é que faz o diálogo. E aí a voz de Deus pode estar nessa minha percepção de um cenário da natureza. Não sei se vocês vão acreditar nessa história, mas eu vou contar. Estou me sentindo em casa, né? Quando eu vivi em Angola, primeiro período foi um período de paz. Houve um acordo de paz em maio de 91 entre os dois grandes movimentos, que era da UNITO e do MPLA. E aí eu fui, depois de mais ou menos 6 meses, eu achei que deveria levar a minha família. Aí a Dinha, meus filhos foram. E aí depois de um ano mais ou menos que nós estávamos em Angola, alguns sinais começaram a aparecer de que a guerra iria voltar. E as grandes empresas brasileiras, outras empresas estrangeiras, tirando principalmente as crianças, as senhoras, as jovens, deixando só os maridos, aqueles que precisavam de algum trabalho que demandava deslocamento, eles mandaram de volta, encerraram aquele tipo de atividade, e eu fiquei na dúvida. Olhando as empresas fazendo isso, eu devo ir ou não devo ir embora? E aí, a primeira pergunta era se eu deveria ir. Eu já estava decidido no coração, por causa de uma frase da minha filhinha, e foi uma maneira de ouvir a Deus, que na dúvida se a gente deveria vir embora ou não, ela chega para mim e diz assim, no momento de oração, ela, o Carlos Filho, e aí os dois se expressam, e ela diz assim: pai, você não fica dizendo que você e a mamãe já consagraram a gente para Deus desde o ventre, desde quando nós fomos formados? Por que agora a gente também não pode dar você para Deus? Então você fica e a gente vai. Misericórdia, né? Que eu ia ficar, eu já sabia. A dúvida agora é assim: e eles ficam ou vão embora, né?
E aí, eu gosto de creme de leite. Se eu for para sua casa, se você quiser me dar rapadura com creme de leite, farinha com creme de leite, feijão, tudo com creme de leite é legal. Por conta dessa minha dependência de creme de leite, fiquei procurando creme de leite em Luanda. Viajava para Lubango, Uambo, ficava em tudo que era lugar que eu ia, procurava creme de leite, e por um bom tempo eu não achei creme de leite. Aí estou um dia no café da manhã em casa, eu tinha que tomar um café bem reforçado, porque eu me deslocava e só voltava no final do dia para evitar deslocamento. Podia ter bombardeio a qualquer momento, e esse era o mecanismo que se orientava, a nossa instituição tinha esses cuidados. Então eu saía cedo, voltava no final do dia. Nesse dia que estava tomando o café, aí falei, Dinha, esse negócio chato, né? Querendo creme de leite, não encontro creme de leite e tal. Saí, comentei. Quando eu voltei à noite, ela, você não sabe o que aconteceu. Uma senhora que mora no Rio, quando o marido veio com a família, eles trabalhavam numa empresa lá em Luanda, e aí ela e as crianças vão ter que ir embora, e quando ela veio, trouxe uma caixa de creme de leite, 24 latinhas de creme de leite, e veio aqui saber se eu comprava por $10. O que é que você fez? Comprei, claro. Que legal, né? Aí lembrei do meu cenário de manhã. E aí vem essa comunicação na interioridade. Eu não sei como é que é essa história de Deus falar com você. Comigo é um negócio assim que vem de dentro, eu não sei se explicar se é do coração, se é do fígado, das vísceras, mas vem aquela convicção profunda, né? Meu filho, essa creme de leite está aí colocado para você, não foi para atender o seu apetite e o seu vício por creme de leite. Foi só para dizer que eu estou à mesa ouvindo o papo de vocês. A ideia de um coro, né, era 24, devia ser contralto, baixo, tenor, né? Se você não acredita que uma jumenta fala, acho que você não vai acreditar que 24 latas de creme de leite falaram comigo. Então a comunicação que me veio naquela ocasião foi: Deus está presente com você, fica tranquilo, sossega, fica em paz. E claro, depois tive que tomar a decisão baseado em outras percepções, que era na hora que o pessoal está no maior sufoco, a guerra se agrava ainda mais, crianças mutiladas, famílias sofrendo, eu vou embora, vou abandonar o país. Aí decidi, a Dinha veio com as crianças e eu fiquei sozinho. Entendi isso como sendo a comunicação de Deus para aquele momento, porque eu tinha um princípio comigo que era: nem pela missão eu vou abandonar a família. Mas naquele contexto, naquela situação, não estou dizendo que você tem que abandonar a sua família, eu não abandonei a família no sentido de romper com a família, mas não foi simples ficar sozinho e eles virem para o lado de cá. Essa é a história do Evangelho, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a cadeira elétrica e siga-me. Eu peguei a cadeira elétrica e entrei pelo cano. Então, só para dizer para você o seguinte: como escutar Deus nessas ocasiões? Eu lhe animo a processos de oração, conversar com pessoas que têm uma caminhada de vida mais do que você, no mínimo 5 pessoas. E quem sabe dessas informações, dos processos de oração, você pode ter algum discernimento quando essas coisas não forem tão claras. E está aberto à informação sobrenatural. Paulo, por exemplo, que tem lá uma percepção noturna, onde um jovem aparece e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu essa comunicação como sendo a informação de Deus para ele ir para o lado que ele não estava pensando em ir. E muda a direção, inclusive, do projeto que ele tinha de imediato. Então, essa sensibilidade para escutar a voz de Deus. Essa sensibilidade para escutar a voz de Deus. Muitas das respostas sobre o que Deus quer com a gente já está na Bíblia, não precisa ir atrás. Por exemplo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Já está escrito, né? Perdoar as pessoas, isso já é mandamento. Você não precisa perguntar: eu devo perdoar, pastor? Perdoa, querido. Perdoa, não significa que vai convidar o outro para tomar cafezinho na sua casa, especialmente se for uma pessoa violenta. Aliás, nesse aspecto, eu sempre recomendo o seguinte: quem já me ouviu falando sobre o Sermão da Montanha, nessa questão dos relacionamentos, eu sempre digo: quando for sobre você, se relaciona bem com a sua interioridade e cuida de você. Porque Jesus diz: se eu sem motivo tiver raiva do irmão, ódio do irmão, eu já matei alguém, eu sou digno de julgamento. Quando você tem ódio do irmão e amargura do irmão sem motivo, você matou o irmão? Não, você se matou. Quando alguém sem motivo se encoleriza com alguém, precisa cuidar da interioridade, porque você está se auto-assassinando, meu querido e minha querida. Por favor, não se mate, né? Suicídio não é coisa de seguidores e seguidora do Jesus de Nazaré. Nós estamos predispostos à morte pelo caminho da cruz, mas nós não amamos a morte, nós amamos a vida, nós amamos a vida, nós amamos a vida. Ama a vida, querido.
Um dia desse eu vi um texto bem escrito, né, sobre pastor se suicida porque pastor não sei o quê. Ele foi dizendo um bocado de coisa lá de pastor. Então eu não sou pastor, porque eu não estou enquadrado em nada disso. Eu acho que eu não sou pastor. Eu não tenho expectativa de ser melhor do que ninguém. Eu não tenho expectativa de que a minha família é testemunho para todo mundo. Eu não tenho expectativa de que eu sou exemplo para vocês. Eu quero só viver, cara. E quero só me definir como seguidor do Jesus de Nazaré. Se isso der certo, está bom demais. Se o Espírito Santo me ajudar nessa direção, eu já estou feliz. Já estou feliz, mas eu não tenho expectativa de que eu sou exemplo, testemunho, que minha esposa, meus filhos, eles que vivam a vida deles, se quiserem seguir a Jesus, que sigam. E eu vou seguir o Jesus de Nazaré, e quero seguir coletivamente, porque não dá para seguir individualmente, até porque o Evangelho não é individual, não é egoísta, é um projeto coletivo, Ouvir o grito do aflito. E esse é o grito que nós precisamos aprender a ouvir. Tem uma senhora que é batizada há pouco tempo aqui na Igreja Batista Central. Eu a conheci em outro momento, eu nem sabia que ela era da Igreja Batista Central. E ela estava dando testemunho sobre a sua história de vida. Ela estava falando que assumiu um casamento, e era um casamento que a família não queria. Como a família não queria, mais adiante ela teve um problema grave, que foi o rompimento do matrimônio. Por conta dessa rejeição da família daquele tipo de casamento, a família não a aceitou de volta para dentro de casa. E ela passou um período prolongado, já com um filhinho morando em condição de rua. Depois ela conseguiu trabalhar numa casa de família, arranjou escola para o garotinho, e assim, para não me alongar muito na história, quando o menino estava com mais ou menos 10, 11 anos de idade, ela começou a perceber o menino com o semblante de menino muito taciturno, irado, revoltado, e ela começou a se preocupar com o garoto. Depois ela descobriu que o menino estava envolvido numa gangue que vive em conflito com a lei no bairro. O menino hoje é filiado foi batizado numa facção, tem 17 anos, está num centro de ressocialização. E no dia que eu estava ouvindo a história dessa senhora, porque ela falou o seguinte, ela falando da sua dor e da sua aflição, ela resolveu se dedicar a todas as crianças que ela conhece do bairro e outras crianças que ela pudesse ter acesso, para não permitir que as mães sofressem o que ela estava sofrendo. E ela se antecipa trabalhando com essas crianças. Só para você ter uma ideia, garotos que são envolvidos com criminalidade e tudo, doam R$20, doam R$10, para que ela não deixe que o sobrinho dele, o primo, o meninozinho da família, entre no mundo em que eles estão. Então, quando ela estava falando aquilo, eu fiquei sensibilizado por aquele jeito maternal daquela senhora. Foi daí que eu comecei a gerar esse tipo de pastoral, que eu chamo de pastoral da consolação, falei há pouco tempo sobre isso, que é de acolher as mães e os pais que estão vivendo esse momento de dor e aflição. Gente, que clamor, que grito mais tremendo, que dor mais profunda, quando você perde o filho, quando você sabe que o cara que assassinou está a 100 metros de casa, e você não pode dizer nada. Eu estou numa situação que eu posso ir em busca, pegar pessoas amigas para identificar uma situação. A própria família diz, pastor, não faça isso, porque vão dizer que fomos nós que fizemos e nós vamos correr risco de vida. Então você imagina o que é você não ter aquele sentimento humano de que a justiça foi aplicada. Sabe-se, por exemplo, que em Bogotá, um dos fatores que fez com que diminuísse essa violência contra jovens, contra adolescentes, foi o fato de que o indivíduo que cometeu o assassinato era identificado e era punido. Ou seja, matar pobre, filho de pobre, é como se fosse qualquer coisa, é matar qualquer um, matar qualquer pessoa. O grito dessa mãe e desse pai que está vivendo a aflição e a dor, porque seus filhos são levados precocemente, esse é um grito que precisa tocar a igreja evangélica brasileira. Meninas, abaixo de 15 anos, pobres, são as que estão em maior vulnerabilidade diante dessa violência que se instalou no nosso contexto. O que tem impressionado todas as pessoas, tanto aqueles que de forma acadêmica fazem pesquisas sobre isso, todo o aparelho de segurança, o que tem impressionado é o envolvimento do ser feminino nesse mundo da violência. E elas estão na mais profunda vulnerabilidade. Ouvir o grito daquele que ninguém escuta, gente. Ninguém escuta esse pobre. Eu conheço o rapaz, ele é o Tiago, ele faz isso de forma acadêmica, ele faz
um diagnóstico muito interessante. Quando eu digo interessante, é no sentido de que parece preciso, de que parece academicamente correto, mas é chocante. Ou seja, o menino é pobre, ele é dependente químico, e o menino ainda não tem a índole para roubar e assassinar. Olha que coisa interessante. Como ele não tem a índole para roubar e assassinar, e ele é pobre, ele não consegue pagar o indivíduo que fornece o entorpecente para ele. Como ele não consegue pagar, ele vai morrer. Então o cara identifica, ele é pobre, ele é dependente químico, ele não tem uma índole para matar e roubar, então não vai conseguir pagar, e mora a no máximo 100 metros do grupo que forneceu o entorpecente, e esse garoto vai ser morto. Claro, eu entendo que não é simples para a igreja oferecer as mesmas coisas que as facções oferecem, porque a facção oferece poder, colocando na mão do menino a arma, a facção oferece o lucro ou um dinheiro rápido e fácil, e a facção oferece ao menino sexo. Eu vi ontem uma frase que me deixou chocado, né? Do cara que é chefe da facção e diz para o outro garoto: tu me arranja essa menina aí. E às vezes até o próprio pai da menina não pode nem impedir. Esse grito, esse clamor, talvez nem chegue nos ouvidos da gente. Por isso que quando eu leio o Evangelho de Lucas, uma das coisas que me impressiona no texto é: voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Porque me parece que não é a voz que está dentro do templo, não é a voz que está no palácio, não é a voz que está em nenhuma instância que se apodera das decisões da sociedade. É a voz de quem está na periferia da periferia. Voz do que clama no deserto. É assim que começa o Novo Testamento. O Novo Testamento termina dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E pode observar aqui no texto do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, não é da porta de quem ainda não conheceu a Deus. É quando o texto refere-se a Jesus conversando com as 7 igrejas da Ásia. Que na verdade as 7 igrejas, no meu entendimento, representa a plenitude do povo de Deus. 7 no sentido de que é número pleno. Então a forma como João escreve, prefere o número 7 e cita aquelas 7 igrejas, ele não está dizendo que ele está escrevendo as 7 geografias pontuais, é que ele está escrevendo a plenitude do povo de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Novo Testamento começa dizendo: Deus é uma voz no deserto. Mas por favor, meu querido e minha querida, se a voz já saiu do deserto e está batendo aí no coração, abre a porta, abre a porta. Não deixe que seja apenas uma voz no deserto. Deus era uma voz no deserto, não era voz no templo, não era voz em lugar nenhum, porque as pessoas tinham outros códigos para decodificar a comunicação, e entendiam muito mais com os códigos do contexto religioso do que com a beleza do Evangelho. Eu tenho participado em alguns momentos de discussões denominacionais, e quando eu fico observando, as conversas, as interpretações são da nossa matriz religiosa, é do nosso arquétipo religioso. Quando se fala sobre ceia, quando se fala sobre vários outros temas, se você for observar, a interpretação é do arquétipo religioso, pouco do Evangelho. Pouco do Evangelho. Por isso que a voz é voz no deserto, porque não é que a voz não chega, é que nós não conseguimos decodificá-la, é que nós não conseguimos percebê-la, porque nós vamos entender cada coisa na nossa própria língua materna, é assim mesmo. Aquele fenômeno do Pentecoste é exatamente isso. O Espírito Santo vem e eles entendem as coisas e as grandezas de Deus na linguagem materna, com os códigos que eles possuem. Eu espero que Deus nos dê a graça de termos esses códigos do Evangelho. E os códigos do Evangelho, eles me parecem invertidos, né? Eu fico muito feliz com essa possibilidade, porque os maiores serão menores e os menores serão maiores, né? Tem esperança para mim no Evangelho, né? É a minha tentação, não tem jeito, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Os pobres precisam ser acolhidos e abraçados. O Tiago diz: venha o pobre com a sua dignidade e o rico com a sua insignificância. O rico é insignificante porque é rico? Não, ele é insignificante por causa do cifrão na testa.
Ou seja, no Evangelho, o cifrão na testa não vai valer muita coisa, não vale muita coisa. Isso é tão evidente com Jesus de Nazaré que ele entregou a tesouraria para o Judas. E os apóstolos lá, quando chegam na porta do templo, tem um homem pobre e pede uma esmola, ele diz, nós não temos prata nem ouro. Faltou uma frase aí que o Lucas não colocou, não sei por que o Lucas não colocou, mas acho que faltou uma sentença, né? Nós não temos prata nem ouro, o tesoureiro suicidou-se, a gente não sabe o que é que ele fez da grana. Mas nós temos Jesus, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Em outras palavras, eu acho que o que nós precisamos aprender nesse contexto não é anular a conta bancária, não é anular as estruturas, nós não precisamos anular a nossa matriz religiosa. O que nós precisamos fazer é trazer o fermento do Evangelho para dentro da nossa matriz religiosa. Eu não sei, eu fiquei assim muito encantado com a presença do Frei, que estava hoje aqui falando com a gente. E ele falou muito ao meu coração. Desculpa se eu estou fazendo um julgamento, mas eu preciso, quem sabe, para ilustração. Eu presumo que algumas pessoas não conseguiram ouvi-lo, porque o código que você interpreta é de outra matriz religiosa. Então, quando vem alguém com a outra matriz religiosa, você vai ter dificuldade de decodificar, porque parece que ele não é de Deus. E quem sabe você estava aí dizendo, falou muita coisa bonita, mas precisa se converter. Quem sou eu para julgar se o cara é convertido ou não? Não julgo ninguém, não faço esse tipo de análise sobre ninguém. O que é que tu acha, fulano vai para o céu, fulano não sei. Não, tem alguns caras que se não for eu vou ficar estranhando por que eu fui. Se eu chegar lá, assim, Jesus disser, o Papa Francisco, não veio, eu digo, mas Jesus, eu vim, o que foi que houve? Qual foi o critério? Porque entre o Papa Francisco e os nossos televangelistas, eu prefiro o Papa Francisco. Do ponto de vista da integridade, da tentativa de se expressar com a estética pública à luz dos sinais mais próximos do Jesus de Nazaré do que qualquer outro sinal. E a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque nós não conseguimos. A nossa matriz religiosa não permite. O nosso contexto religioso não ajuda. A nossa arrogância protestante não permite. A forma de gerar discriminação com o outro da cultura protestante não permite. Não permite porque nós somos o povo de guerra, beligerante. Se você não tiver uma linguagem beligerante, truculenta e arrogante, não cabe. E o Evangelho não vai por aí. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ouvir sobre paz no contexto de guerra é muito difícil. Então a gente entende outra linguagem. A gente não entende a linguagem do Evangelho muitas vezes, então a gente não escuta. Não escuta a dor do sofrido. A gente não entende quando Jesus está no templo e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. No mundo protestante você vai escutar, pobre é o diabo. Aliás, quando eu escrevi o livro Eles Herdarão a Terra, eu fui assim motivado, era a segunda edição, já tinha feito a primeira edição, segurando para fazer uma segunda edição, e aí quando 4 jovens queimaram o índio Galdino lá em Brasília, e aí na entrevista um dos jovens disse assim, o cara perguntou, por que vocês queimaram esse índio, rapaz? O cara estava dormindo na parada de ônibus. Não, a gente não sabia que era índio, a gente pensava que era um mendigo. Que chocante. Eu fiquei com a dor profunda daqueles rapazes, porque a impressão que eu tive é que eles escutaram nas missas, talvez em pregações, em sala de aula, na mesa de casa, alguém queimando o pobre com a língua. E se você queima com a língua, não demora a queimar com qualquer substância inflamável. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, é o que o Lucas diz sobre Jesus, referindo-se a um texto de Isaías. Me enviou para libertar os oprimidos, para tirar da cadeia os presos. Tanto Mateus, quanto os outros discípulos, têm uma percepção extraordinária sobre, estive com fome, você me deu de comer, com sede, você me deu de beber, nu e você me vestiu, forasteiro e você me acolheu, estava doente e você foi me visitar. Olha a pergunta extraordinária, Senhor,
Quando foi que nós fizemos isso pelo Senhor? Para mim, a grande sacada desse texto, o link desse texto, do ponto de vista da lição a ser aprendida, é a surpresa de quem fez. Porque quem fez de maneira tão natural, que se surpreendeu quando Jesus disse: foi a mim que você fez, querido. Por mais que essas pessoas sofridas que estão no texto sejam relevantes para a vida, eu presumo que o que o texto está dizendo para nós é outra coisa. O texto está dizendo que relevantes são as pessoas que se aproxima do outro, não porque o outro tem conta bancária. Ele está faminto e sedento. Se aproxima do outro, mesmo que ele seja um preso. Se aproxima da outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa que não tem mais nem a roupa para vender e negociar para pedir alguma comida. O que Jesus está dizendo é que tem certos seres humanos que têm uma sensibilidade tão profunda pela vida que ele não olha pelo outro a partir da sombra, do rótulo, do título. Ele olha para o outro ser humano porque é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E se ele olha dessa maneira, é porque ele resgatou dentro de si a imagem e semelhança do Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Jesus diz assim: então vocês venham para o meu reino. Aguça. E ora por mim para que eu possa aguçar o meu ouvido, para que eu possa enxergar melhor, para que eu possa sentir melhor, porque Deus continua falando. Deus continua falando, gente. O gemido do povo que acolhe o coração de Deus deve ser o gemido que acolhe o coração da gente. E eu, como fortalezense, em dois sentidos, né, meu amigo? Como sou dessa cidade, eu não sou bom testemunha para isso, porque minha cidade é um escândalo no que diz respeito ao acolhimento das pessoas pobres. Nós somos uma cidade que isso está bem separado, né? Quem conhece Fortaleza tem duas avenidas, que eu considero assim avenidas centrais para a gente fazer esse tipo de informação, que é a Guanhambi e a Pontes Vieira. Se você pega as duas, formam 4 quadrantes. Aí você tem esse quadrante aqui, que é o quadrante da beira-mar, onde nós temos as pessoas mais ricas da cidade. Aí você tem o outro quadrante, que é o quadrante da especulação, para quem vai aqui nessa região da próxima cidade, que é o Eusébio. Você tem o outro quadrante, que é o que pega aqui a leste-oeste, Carlito Pamplona, Barra do Ceará, que você tem famílias pobres, mas você tem um saneamento mais interessante, você tem alguns hospitais públicos, algumas escolas mais interessantes, e você tem do outro lado mais de 65% da população, que é esse quadrante onde concentram-se as pessoas mais pobres, onde os garotos, os meninos e as meninas estão nas situações de maior vulnerabilidade. E aí eu celebro que hoje a Igreja Batista Central deve estar passando por uma transformação muito mais profunda, porque vocês foram para o quadrante onde provavelmente nasceria também o Jesus de Nazaré, se nascesse em Fortaleza. A periferia da periferia, a ponta da ponta. E aí, quem sabe, estando aí, vão escutar mais o gemido, a dor, a aflição, o problema do saneamento, o problema da violência, do menino que não está podendo vir ao culto, porque se atravessar a rua tal, o outro grupo pode não deixar que ele atravesse. Que Deus aguce os nossos ouvidos, que Deus sensibilize o nosso coração. Que Deus nos dê a capacidade de sentir a dor e a aflição de quem vive a dor e a aflição sem ser por opção. Eu tenho algumas opções que eu faço na minha vida temporariamente, né? Por exemplo, ir para as ruas de São Paulo, fica lá 4, 5 dias, né? Mas aí quando eu quero ir para casa, eu tenho casa. Mas aí tem gente que fica ali porque não tem outra alternativa. Claro, tem um garoto que é dependente químico, adicto, e aí ele fica naquela situação porque ele quer ficar longe da família e tal, né? Eu tenho a opção, como alguns de vocês, eu não sou muito bom nisso, mas eu tenho a opção de eventualmente fazer jejum. Mas eu me encontro com pessoas que vivem jejuando sem ser por opção. Eu tenho a opção de pegar uma mochilinha, colocar nas minhas costas e sair peregrinando. Saio dali de Mossoró e vou até a barragem de Santa Cruz, 105 quilômetros, depois vou lá para a Serra do Mel, ando mais de 55 quilômetros, aí ando aí 160, 150 quilômetros, né? Durmo onde me dão dormida, aí como onde me dão comida, levo R$10 no bolso, nunca voltei com mais nem menos, mas eu tenho a opção depois de voltar para casa, estar junto da minha família.
E nessas caminhadas e nessas jornadas eu começo a observar crianças que vivem a fome, a dor e a aflição, mas não fazem isso por opção. Do garotão que é adicto, tem uma certa dependência, e porque é pequeno empresário consegue pagar a conta. Do menino que o pai consegue tal, e o outro garoto, seja lá por que desgraça for, entrou nesse mundo terrível e não sabe como sair. Queria lhe animar, meu querido e minha querida, a amar a vida, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Vou dizer o que é mais simples da vida para você. Depois de amar a Deus, eu queria lhe animar a ser uma pessoa que se ama profundamente, que gosta de você. Eu não sei porque que eu gosto de mim, mas eu gosto. Tá certo? Eu me forneço a água, eu gosto de alimento, eu gosto de deitar numa redinha com um lençolzinho cheiroso e empurrar o pé na parede para lá e para cá. Gosto, né? Esse tratamento que eu dou a mim, mesmo cometendo imperícias, eu devo dar às outras pessoas quando elas também cometerem as suas imperícias, porque ama o próximo como você se ama. Se você é um ser humano que se ama profundamente, aprenda a amar os outros como você se ama. Se você não consegue mais se amar, isso pode acontecer por várias razões. Eu tenho conhecido garotos aí que dizem, pastor Carlinhos, tanto me faz matar, tanto faz matar como morrer. A vida é assim mesmo. Se tiver um lugar pior do que esse aqui, eu já estou no inferno, lá vai ser melhor do que aqui. Escuto gente falando isso. Esse que não consegue mais se amar, tem que ler a Bíblia de outro jeito. Ama como Deus em Cristo amou você. Se por acaso você perdeu a sensibilidade, eu acho que nesse auditório aqui não tem ninguém nessa condição, mesmo assim eu quero lhe animar a amar como Deus em Cristo amou as pessoas. Amou as pessoas. Mas se ama. Ama as pessoas. Ama as pessoas. Busca espaços de reconciliação. E não faça isso sozinho. Aprenda com o Evangelho o Pai Nosso, o Pão Nosso, a oração nossa. Se você tiver disposição e for possível, abra as portas da sua casa. Não exija que a sua igreja faça se você não consegue fazer nada. Eu só pedi à igreja para me ajudar a fazer alguma coisa com os pobres quando na minha casa não cabia mais. Quando dia de sábado e domingo tinha cerca de 24, 28 garotos lá em casa para almoçar e jantar. E durante a semana, cerca de 4 ou 6. Eu só digo à igreja que ela deve pegar uma pessoa e socorrer a pessoa e ajudar a pessoa, o cara que vive na marginalidade. Não estou dizendo que você tem que fazer assim, eu estou dizendo que eu faço assim. E quando eu digo assim, eu faço e digo você não faça, é porque eu sei o risco que você corre. Então, se não tem chamado, não faça, por favor. Mas imagina o que é o pai chegar e dizer assim, pastor Carlinhos, o que é que eu faço? Tem um grupo aí que está querendo matar o meu filho, manda aqui para casa. Porque se eles chegarem, a minha cabeça de cearense, cabeça grande, eles vão primeiro acertar na minha cabeça, depois é que vão acertar na cabeça do seu filho. E aí vê hoje o garoto estagiário, trabalhando, vivendo em família, tendo a sua esposa e construindo a vida. Isso dá-se uma alegria, né? Quem foi que me ensinou a levar bandido para casa? Jesus de Nazaré. Hoje mesmo estarás comigo lá no meu paraíso. Então, o paraíso você vai comigo. Jesus foi fazer isso. Estou perdido. Eu digo que sou seguidor dele. Ama seu pai, querido. Se não dá para amar uma pessoa mais longe, ama o pai. Ama sua mãe. Ama seus irmãos em casa. Aquele parente seu que é sofrido, que está passando por uma certa limitação. Se você é seguidor de Jesus, ama. Você que está aqui com a gente, se é marido, volta para casa e começa a dar um susto na esposa. Toda noite lava aquela louça de pilha, aquela pilha de louça que tá sobre a pia. Dá um susto na esposa. Vai lá, acorda de madrugada o bebezinho que está chorando e cuida dele. Como é que você diz que vai amar as almas perdidas, pessoa que está na sarjeta, vai amar não sei quem, se você não ama nem as pessoas mais queridas de casa? Acaba com essa história. Você que é rapazão forte, cara, não deixa a tua mãe fazer as coisas pesadas em casa não, faz você, macho. Acaba com isso. Você que fica aí dando bando de garanhão, fazendo coleção de meninas na igreja, acaba com isso. É seguidor de Jesus, está atrapalhado, macho. Acabou-se. Você quer seguir a Jesus, a vida fica atrapalhada. Não dá para ter 3, 4 mulheres, é só uma, acabou-se. Não dá para ganhar dinheiro fácil enrolando as pessoas, enganando, oprimindo trabalhadores. Acabou isso. É empresário, vai ser um empresário decente, faz o que os outros empresários não fazem.
mora num condomínio, respeita aquele senhor que está lá, que é o porteiro, que abre lá o portão para você. Trata como se você estivesse tratando Jesus de Nazaré, porque ele pergunta aos discípulos: quem é mais importante aqui em casa? É quem está sentado à mesa ou quem serve à mesa? Aí eles disseram: o mais importante é quem está sentado à mesa. Aí Jesus responde: pois é, eu sou o cara que está servindo à mesa. O Evangelho é uma comunicação de Deus de manhã, tarde e noite. A gente só não escuta e a gente só não percebe porque outros ruídos fazem com que nós escutemos outras vozes, outras comunicações. E o pior de tudo, por causa da nossa experiência religiosa, nós ainda chamamos essas outras vozes de voz de Deus. De voz de Deus. Voz do que clama no deserto. Prepara o caminho. Ajeita as veredas. E aí, Senhor, o que é que nós vamos fazer então? Aí o João Batista diz: vocês que possuem alguma coisa, divida com quem não tem. Você que é homem público, aí não é a linguagem do João Batista, é a minha. Você que é homem público, não esconde dinheiro na mala. Não põe nas peças íntimas. Não sai roubando das pessoas. O João Batista vai dizer: vocês que são homens públicos, cobrem só o que é devido e vivam do que vocês precisam viver. Aí chega para o pessoal da segurança pública. Vocês que são, eles perguntam: João Batista, e nós o que é que devemos fazer? Vocês da segurança pública, quando pegar alguém, trata bem. Não machuca, não maltrata. E não queira salário além daquele que é o salário que foi pago a você. Não estou dizendo que os caras são bem pagos. Estou dizendo que ele fez a opção por um tipo de atividade que não gera lucro e não vai fazer dele um cara rico. Eu aproveito esse texto para dizer para nós pastores também: não faça da empresa religiosa um trampolim para você ficar rico. Se você é seguidor do Jesus de Nazaré, o máximo que você vai ter, aliás, não é o máximo que você vai ter, é se tiver um jegue e emprestado, já fica de bem. Já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Ninguém me disse se está no tempo, se já acabou meu tempo. Acho que acabou meu tempo. Que Deus dê graça para a gente escutar mais. Então fala você também, eu quero escutar. Alguém diz aí alguma coisa? Fala assim um negócio, aí eu escuto. Quero escutar, sério, fala. Diz daí alguma coisa, olha, me exorta, dá uma xingada, eu preciso ouvir também. Me anima para a vida, né? Não é escutar? Vamos escutar. Uma sensibilidade aí no seu coração, se você acha que foi de Deus, fala, não tem problema, vai lá. Glória a Deus, aleluia. Fala, meu irmão, diz. Tem alguma criança? Como? Jesus é lindo, que maravilha. Jesus é extraordinário, fora do comum. Fora do comum. Precisa ser muito extraordinário e muito Deus para vir montado no jegue e o pessoal não dar uma vaia, reconhecer que Ele é Deus. Só Jesus. Para vir montado no jumentinho e o pessoal gritar: Hosana, Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Ou seja, ver Jesus caminhando no jumentinho e perceber que é Deus, tem que ter muita sensibilidade, gente. Tem que ter muita sensibilidade. Por isso que Mateus diz que só as crianças e os adolescentes é que gritavam. Porque só a criança entenderia uma bagunça daquela. E por isso que Jesus vai dizer: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Como é que é? É isso aí, menino. Oi, tá vendo? Coisas lindas, né? Legal. Acabou. Se eu falar mais alguma coisa, eu posso dizer besteira. Já acabou o que eu tinha que dizer. Mas, por favor, deixa o ouvido atento, querida e querida. Posso contar uma historinha rápida do meu preconceito? Preguei numa igreja evangélica aqui em Fortaleza. Igreja assim, daquelas bem pentecostal, né? Só que o meu jeito é esse aqui, de cabo abestalhado, né? Aí eu preguei, terminei de pregar, o rapazinho chega para mim, aperta assim minha mão, fala lá umas linguagens que eu já ouvi várias vezes, mas eu não entendi nada, que não sabia interpretar aquele negócio. De gravatinha, Bíblia grande assim debaixo do braço, né? E vai me faz uma palavra muito séria, assim, muito dura. O senhor precisa melhorar a sua espiritualidade. Aí eu caí na bobeira de perguntar para ele o que é que ele estava entendendo por espiritualidade. Ele fez toda a interpretação. O senhor devia ter dado uns pulos melhor. O senhor não levantou o braço. O senhor não gritou nenhuma vez.
Aí eu saí todo tranquilo. Poxa, é isso? Então, nem liguei. De novo aquela história de Deus falar, dou partida no meu carro aí. Isso é muito arrogante, né, meu filho? Só porque o garotinho vem do jeito que não é o jeito que você é, e fala de um jeito que não é o jeito que você fala, você sabe que sua espiritualidade está ruim. Aí, sem chamar o garoto de jumentinha, a figura que me veio na cabeça foi o Balaão e a voz da jumenta para o Balaão. Então imagina a jumenta fala para o Balaão, e o Balaão pergunta assim, e o que é que você quer dizer com isso? E como é que você interpreta? Ou seja, Deus fala, quem interpreta é você, meu querido. Quem diz o que é que Deus está falando é você que sabe como é que está a sua vida. Deus fala e é você que acolhe o que Deus disse a partir do que está acontecendo na sua experiência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser que para algumas pessoas signifique suprimento, pode ser que para outras pessoas signifique relacionamento. O texto é o mesmo. Como você elabora no coração a partir daquilo que o Espírito Santo lhe agracia é outra coisa. É outra coisa. Então às vezes eu posso deixar de acolher uma palavra de Deus, uma exortação edificante para a minha vida, porque eu olhei para a estética do garotinho, não era o meu jeito, não tinha mais ou menos o meu design, e aí por conta disso eu não vou escutar que Deus está dizendo, dá uma melhorada, cara, dá uma melhorada, se anima para a vida, muda o teu jeito de ser. Agora, acima de tudo, meus queridos e minhas queridas, nesse nosso contexto brasileiro, o grito do pobre, o grito da mãe aflita, o grito do menino aflito, eu presumo que é o grito que Deus está escutando lá de cima. Só que um Moisés precisa se disponibilizar, uma Miriam, um Arão da vida, um grupo de homens e mulheres precisa se disponibilizar para que esse grito tenha resposta na concretude da nossa história e da nossa geopolítica.